Então, essas mudanças que a gente foi vivendo, elas nos compõem, elas nos constroem, nos constituem. A gente não pode dizer que a gente deixa de ser e vira a chave. Na verdade, aquilo te traz uma outra visão de si mesmo. Bem que nem os bichinhos quando trocam de pele. Quando a gente troca de pele, a gente está avançando nesse mesmo organismo. E que coisa boa que existe um centro na nossa personalidade, que é esse tal self, que é a testemunha de tudo isso. Que é a testemunha de todas essas fases que a gente viveu e que a gente pode dizer que é o mais parecido com o eu mesmo, com o si mesmo, né? O si mesmo não é a foto que a gente bate em algum momento da vida. Profundo isso, hein? Profundo. E o que te faz pensar, mano? Me faz pensar que a gente precisa aprender a lidar com essa experiência de uma forma mais leve. É que eu lembrei do Cat de Vries, né, aquele livro... Caráter e Sexo, Liderança? Não, Sexo, Amor, o Dinheiro. Sei, né, sei. Que Mais um que a gente não trouxe aqui para dar para eles. A gente vai ter um monte de coisa para passar de referência. Pois é, tem um camarada chamado Cat de Vries, né? Ele tem vários, né? O Caráter e Liderança, o Efeito Porco-Espinho. Tá, mas não fica falando todos. Qual que tu tá falando específico? O Sexo, Amor, Dinheiro e Morte. Isso, não é morte, não é Morte, poder. tem morte também. Tem morte? Tem morte, porque são Eu acho que ele não vendeu mais só porque ele botou a morte, então. Mas são os 4 grandes medos, né, que assolam o imaginário coletivo. Qual que é a proposta do livro, né? O Cat de Vries, ele é um psicólogo organizacional. Ele trabalha com organizações. Psicanalista, inclusive. Isso. Sexo, dinheiro, felicidade e morte. Felicidade e morte. Tá? Sexo, dinheiro, felicidade e morte. E por que esses 4? Né? A proposta do livro é, nas experiências, né, com altos executivos, né, que o Cat de Vries tem... Eu gosto muito do trabalho dele. Aí tu pensa lá, tu tá fazendo mentoria ou coaching de um alto executivo. Um alto executivo, né, é um camarada que já percorreu algum chão na carreira. E é um camarada que ele, ao mesmo tempo que ele olha para o que ele ainda quer ser, ele começa, pelo avançado da idade, a se ressentir daquilo que ele acabou perdendo, se dedicando tanto tempo assim à empresa. O Jordan Peterson fala, né, porque um camarada virar CEO, quanta abdicação ele teve. Nós conhecemos na nossa trajetória profissional várias pessoas em cargos de liderança que abriram mão de muita coisa. E aí o camarada ele começa a se dar conta da finitude da vida. E ele começa a entrar em parafuso, porque, olha, eu estou aqui, eu sou o CEO, eu tenho uma carreira, eu tenho uma trajetória, cara, eu tenho uma vida. E não tem como você parar de pensar nisso. Não tem como você chegar para um CEO, né, pela experiência do Cat de Vries, e falar assim, não, vamos olhar aqui para o negócio, né? Esquece a tua vida. Olha mais um pouquinho aqui para a estratégia. Vamos analisar o concorrente. Aquilo fica de fundo. E são coisas que, se você não olhar e não endereçar, e não resolver, não produzir sentido, esse cara ele não vai ser mais viável. Ele simplesmente ele vai perder a eficácia dele, né? Simplesmente porque ele vai estar ansiado. Isso causa ansiedade, isso aumenta o grau geral de ansiedade. E essa ansiedade da minha vida privada acaba contaminando as minhas decisões de negócio. Eu começo a ficar medroso, eu começo a ficar reticente à mudança, eu começo a não ter mais tantas certezas, eu começo a não ser mais arrojado, etc, etc. Então ele fala, olha, todo mundo vai ter que endereçar, né, certas questões na vida. Isso faz parte, né, Tu tá falando no Cat de Vries, e eu tô lembrando do Irving Yalom. Do existencialismo. A mesma coisa. Mesma coisa. Então, no existencialismo, que a corrente do Irving Yalom de trabalho, inclusive ele diz que não é bem um método, não é uma técnica também, considere isso quando você for fazer terapia de pessoas, especialmente também de grupos, que é uma grande especialidade dele, né? Mas o existencialismo parte do princípio que as próprias mudanças da vida
elas trazem a necessidade da gente fazer uma parada, da gente refletir sobre elas e, como fala o Ketrevino nesse livro, de buscar um significado. Como é que eu tô me transformando? O que está acontecendo comigo? O que eu tiro dessa experiência? É interessante como a gente está vivendo uma época em que a gente está anestesiado para esse tipo de reflexão, né, Má? Sempre tivemos os vícios da sociedade, né? Eu lembro, por exemplo, na época dos meus pais, que era muito comum as pessoas se reunirem para beber até cansar. E quando bebiam até cansar, no mais das vezes não era para falar sobre as grandes questões da existência humana. Era para falar sobre qualquer outra coisa mais mundana, mais Era cotidiana. mais uma fuga das grandes questões. Do que qualquer outra coisa. Exatamente. É muito difícil que as pessoas se reúnam ou parem um pouquinho para pensar sobre a vida, para pensar sobre o que estão fazendo da sua história, da sua narrativa pessoal, das suas escolhas, daquilo que elas não puderam escolher, que apareceu na frente delas. Então, é muito interessante a gente falar sobre pausa, e tu já sabe que é isso que eu vou trazer. Isso. É interessante, Ó, né, aqui Ale? o outro livro que a gente recomenda, ó, A Pausa. Essa questão que você trouxe, né, das pessoas que paravam para beber, que a mudança pode ser ansiogênica, né? Pode causar ansiedade, sim. Agora, não mudar, você se dá conta que você perdeu o bonde, né? Que é o último episódio que a gente falou. Out, né? É, a estagnação que a gente falou no último episódio, né? Que a gente não sair do lugar. Mas de todos esses livros aqui que você trouxe são para um pouquinho, pensa eu um achei pouquinho. engraçado você lendo o livro antes da gente começar, né? Que ele disse que essa moça aqui tá com todos os boletos em dia, né? Porque ela manda fazer pausa de tudo que é jeito, tá? Sim. Porque, vamos lá, um livro que mais uma vez podia ser uma frase, né? O que poderia ser a frase do livro? Faça uma pausa, Sim, né? dá um tempinho, Isso né? dá um tempinho na tua Respira. vida. E aí ela conseguiu escrever 224 páginas com esse conselho. De como fazer uma pausa De como- com categoria. Tem até diário de pausa que você Então pode tem fazer. pausa com creme brulee, né? Então assim, ó. Treinamento para atingir o desempenho, 5 sinais de que você precisa de uma pausa, mergulhe na pausa, o painel da pausa, que é aí que a gente está falando dinheiro, tempo, atividade. Pausa de aparelhos digitais. Bah, eu quero pegar um trechinho disso aqui e ler, mas eu só vou seguir mais um pouco o que ela diz aqui. Dicas para uma pausa significativa. Essa aqui que o Marcelo disse que ela estava com os boletos em dia. Ó, retorno pós-pausa. Né? Parece que a mulher tá de férias há 50 anos. Mas vamos lá. Daí, assim, o que eu achei muito legal é essa parte aqui da pausa de aparelhos digitais, tá? Sim. Porque esse livro foi antes da gente estar nesse nível de vício de telas que nós estamos vivendo, porque ele foi antes da pandemia, 2019. O que tu tá rindo aí, Má? Antes de eu... Eu lembrei de uma piadinha corporativa de uma dessas vidas passadas, né? Quando eu saí da Siemens, eu tinha 2 férias acumuladas e 220 horas no banco de horas. Nossa. Mas essa era a realidade, assim, de muita gente, né? Porque a gente viveu uma época da hiperinflação e as empresas, elas tinham que cortar custos. Uma das formas de cortar custos era reduzir pessoal e as pessoas que ficavam sobrecarregadas. Sim. Só que você tem uma legislação trabalhista, né, que fala que você não pode ter mais de 2 férias vencidas, Bah. né, porque se você tiver 3 férias, né, para vencer, a empresa vai ter que pagar multas, indenizações, etc. Mas ao mesmo tempo você não conseguia tirar férias, então a gente brincava que precisava contratar alguém para tirar férias para a gente. Porque a gente precisava cumprir as férias, mas não tinha como sair do serviço. Então, quem sabe a gente contrata alguém para tirar as nossas férias? Mas, Não, deixa que eu falar. uma época em que ninguém conseguia parar, né? E aí, fala do detox do sono, eu sempre comento isso, que é esse detox de dormir, gente, simplesmente dormir, aquela sonequinha boa de fazer num sábado de tarde chuvoso, assim, de dormir e babar no travesseiro, como isso faz bem pra gente diminuir a nossa ansiedade, né? Mas eu insisto na pausa dos aparelhos digitais, porque eu me confesso um pouco viciadinha em girar o Instagram. A nossa O filha que scroll, identificou aham. isso no scrolling. A gente fez, inclusive, um post esse mês sobre isso. E vai sair ainda. A Silvinha tava para colocar ele na Conexão IE. E assim, esse vício, ele parece ser uma espécie de chiclete que a tua mente está mascando. Porque a gente que trabalha muito com o pensamento e as aulas e pensando o tempo inteiro, tu para um pouquinho, tu vai lá e dá uma conferida. Pá!
tá lascado, né? Porque aquilo ali é um produtor de ansiedade. Virou a nova cervejinha, né? E a gente não tem tempo de processar todas aquelas microinformações que numa rolagem tu tá lendo. Então tu tem uma sensação de que tu tá vendo muitas coisas e que tu não tá vendo nada. É um grande borrão. Esses produtores de conteúdo ali, eles são treinados, né, para capturar a tua atenção. Para fazer a captura de tela. Tá, daí olha só o que ela diz aqui na pausa de aparelhos virtuais, ó. Que ela diz, evite aparelhos antes do sono, todo mundo diz isso, ninguém faz, né? Acho que tu falou do Fagundes, né, que ele deixa o aparelho Ele deixa na sexta-feira, Antônio domingo. Fagundes, que maravilha, né? E, então é isso, pare de fazer essas olhadas na internet. Olha só que ela trouxe aqui algumas estatísticas que ela estava trazendo para digerir, ó. 64% de usuários de redes sociais dizem que acessam os sites pelo menos uma vez por dia pelo computador. Eu acho que é mais até, né? Mas ok, 64% de usuários. 2019, antes da pandemia. Antes não, da pandemia. Não pandemia serve. Não serve estrago. essa estatística mais para nós. Tem aquele site das estatísticas, data alguma coisa para olhar. Tá num artigo nosso da Conexão IE. Para olhar o que tá rolando nas redes sociais. E é impressionante o tamanho. De uploads, né, que Nossa Senhora. É que é a nova linguagem, né? Isso está substituindo jornal, televisão, Mas eu livros. tive a grata surpresa de ver um vídeo que eu até compartilhei com a nossa filha, porque ela tem um pouco essa coisa de, meu Deus, rede social, ela não curte muito, né? E eu super respeito isso nela, porque eu vi o que faz na geração dela. Vai voltar. E esse vídeo diz que vão acabar as redes sociais. Eu acho que essa mudança não me causa ansiedade, porque... Claro, eu sei que tem muita gente aí que tem o seu negócio em cima disso, vão ter que se reconfigurar, mas especialmente Instagram, Facebook já está quase indo, né? Twitter já trocou de papel também, tentaram fazer o Twitter do Instagram, que pelo jeito não emplacou. Mas eu acho que essas redes de rolagem são muito tóxicas, muito ruim. Muito bem, eu tô perdendo o controle da hora, Fábio, se puder para nós. 10h22. Se puder só dar uma olhadinha ali. Mas só vou terminar de mostrar. Então, e aí deu. Olha só. Só em 40, então tá bom. 20 minutos, beleza. Então pronto. Guia Headspace. Então esse aqui, ó. O Headspace é um aplicativo para meditação. Tem muita gente que ele precisa de algum estímulo externo para poder fazer a meditação. E esse aqui é um complemento para o aplicativo. Achei muito legal, muito bem desenhadinho o livro. Esse sim te pega pela mão, assim, sabe? É um livro que de todos, não quero comprar nenhum outro. E esse aqui, tá? Esse aqui eu achei o mais legal para poder, de fato, indicar para leitura. Ele vai trazendo algumas dicas de meditação específica, de como é que você pode fazer. Então, são os diferentes exercícios e os benefícios de fazer isso. Basicamente, a meditação, ela tem a ver com você trabalhar a respiração ou você trabalhar a tua tela mental. Alguns outros tipos de meditação trabalham muito também a propriocepção, que é você se dar conta de onde seu corpo está, ou tomar uma segunda posição. Eu gosto muito mais dessas, as meditações ativas, né? Tu gosta mais, Má? Teu tipo preferido é ficar imaginando o próprio corpo ou escaneamento corporal, alguma coisa? Por exemplo, escaneamento corporal é ótimo, né? Porque eu tenho dificuldade de ancorar, né? Então, quando me dão um osso para roer, eu consigo permanecer mais tempo. Eu já vi gente dizer exatamente o contrário. Eu nunca vou esquecer uma vez eu dando uma aula no pós e a gente fez uma meditação que era em torno de uma bola azul, que tinha que imaginar. E eu tô vendo as luzes azuis aqui. Né? E aí eu tô lá no meio da bola azul e aí o cara me larga no meio da turma com a luzinha apagada. Eu não tô vendo bola azul nenhuma. Bom, né? Eu tive que acabar o exercício, não. A turma caiu abaixo. Então... É que nem tá todo mundo na realidade virtual, alguém vai lá e tira a tomada. Não, né? Putz, acabou, né? Puxa Terminou, acabou, o pessoal caiu na risada, eu disse respirem, vão abrir os olhos, muito bem, boa noite pra todo mundo. Acabou. Eu acho que ele tava da bola azul e deve ter ficado extremamente ansioso. Exato, assim, tem pessoas que ficam com a bola azul. Quem é do La Salle aí pode se lembrar dessa meditação. Teve uma outra vez que eu fiz, eu era um pouquinho maluca de fazer isso com os alunos, porque eu estudava as coisas de meditação, o mesmo professor que a gente estudou lá no
No Texas, a gente teve um curso com um professor indiano, professor Dr. Palan. Briefing and brief out. E aí eu achava o máximo as técnicas e ia aplicar com meus alunos. E uma vez eu fui aplicar uma técnica de ancoramento e era para imaginarem as raízes e tal. Nossa, a turma viajou, assim. As pessoas disseram que enxergaram que já estavam virando árvore de verdade. E na aula semana seguinte, veio uns 2, 3 falar comigo e uma aluna disse, prof, eu saí daqui, fui para casa feliz e contente, tava me sentindo super leve, perdi toda a minha ansiedade. Eu digo, ai, que coisa boa. Ela disse, não, coisa boa nada, eu esqueci meu noivo na faculdade. Olha, isso é um sinal. Eu não quis dizer, né? Mas ela se livrou de todos os pesos, né? Se livrou de tudo que deixava ela ansiosa. Diz que chegou em casa. Disse, meu Deus do céu, deixei eu falar. Então, assim, pode ter efeito colateral, né? Que é você realmente relaxar demais. Dar conta das coisas. Né? Muito bem, então esse é o Meditação Mindfulness é um. Esse aqui é o Ho Oponopono. Acho que esse tem mais a ver com o que esse aqui eu vou perder alguns pontos com algum pessoal que me acha mais científica, mas eu vou ganhar alguns outros pontos com quem me acha mais zen. Então tá tudo certo. O Ho Oponopono aqui eu gosto porque ele conta a história do Ho Oponopono. É um livro bem pequenininho, ó, bem singelo, tá? Desse doutor aqui, o Bodhin, e a doutora Maria Gracier. E eles contam como é que, na verdade, surgiu o Ho Oponopono. Dizem eles que foi dentro de um hospital psiquiátrico e que o médico começou a fazer essas afirmações, que isso vem de uma cultura do Havaí, americana, o Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, eu sou grato. Você já deve ter visto em alguma feirinha de artesanato, algum quadrinho dizendo os dizeres do Ho Oponopono, né? Mas o que eu acho muito legal é que ele cria uma conexão interna muito mais amorosa. É você consigo mesmo, né? Claro que esse sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, tu pode dirigir para alguém. Se tu tá pensando em alguém que você... Mas geralmente é para você mesmo. É para você mesmo. Você tirar a espada do pescoço. Né? E para as escolhas que você fez e que você hoje imagina que não foram interessantes de terem sido feitas, porque tu mesmo comentou no começo que quando a gente se sente muito pequeno diante da imensidão da vida, das mudanças, das coisas que acontecem sem que a gente possa controlar, um conforto que a gente pode ter é olhar para a nossa ancestralidade. Só que tem muitas pessoas que, tentando diminuir a ansiedade, que é uma coisa que te projeta para o futuro, elas remoem o passado. Eu lembrei daquele livro que você acabou dando de presente para alguém. A gente precisava comprar de novo, né? O Biblioteca da Meia-Noite. Eu dei de presente para minha massagista maravilhosa, que ela é uma pessoa incrível. Mas é uma referência muito boa, muito boa, Biblioteca da Meia-Noite. Bem lembrado, vamos trazer aqui também. Coitada da Isis, não vai caber num post só as referências desse episódio. A gente viajou na maionese aqui. A gente tem que parar de gravar episódio às 9, porque parece que a gente chega com a cabeça mais viajada. Então, o Biblioteca da Meia-Noite também tem essa pegada. Ele é aí sim uma história, né, gente? Não vamos dar spoiler. Não vou dar spoiler, tem que ler. É muito bom. E a pessoa também fica passando por possibilidades da sua vida, né? Projeções de vidas futuras possíveis que você não viveu. Isso. Que é o princípio do arrependimento. O arrependimento é essa mania que a gente tem de projetar um futuro na mente. E achar que tudo que deu errado não ia dar e tudo que não deu certo daria. Isso. E a gente refaz lá no passado aquele ponto focal do que a gente imagina que a gente escolheu errado e a gente projeta um futuro que nunca aconteceu. Então, o Ho Oponopono ajuda a quebrar esse ciclo tóxico, podemos dizer assim, com o teu passado e com os teus futuros possíveis. Sim. Ajuda a diminuir essa necessidade de controle que a gente tem da nossa realidade. Eu gosto muito também de um outro formato do Ho Oponopono. Eu, aliás, não sei de onde ele vem. Se alguém quiser nos contar, é bacana nos contar ali nos comentários. Que é como é que eu projeto o meu futuro diretamente com uma sensação de vou deixar levar. Sabe assim, um let it go da Frozen? Que eu entrego, confio, aceito, agradeço. É um movimento de entregar. Vou repetir, entrego, confio, aceito, agradeço. Vejam que nesse outro formato,
eu tô jogando para frente um voto de confiança. Uhum. Vai dar certo, não sei como, a vida vai entregar e eu vou abrir mão desse tanto de controle que eu tô querendo. Porque no final das contas, a ansiedade para mudança é a ansiedade de perder o controle da situação que eu tenho hoje. Uhum. É a sensação de que eu perdi aquela plataforma em que eu podia me posicionar e saber o que eu tô fazendo aqui. Uma última referência, tá? Isis, desculpa, tá? Mas E depois a Isis vai procurando, se esgana para achar as referências. é o discurso de formatura, o commencement speech do Steve Jobs em Stanford, né? Que é o Linking the Dots, né? Unindo os pontos, né? Que ele está fazendo um discurso, né? Para uma turma que está se graduando na Universidade de Stanford, e ele, nesse discurso, fala assim, calma, a tua vida não faz nenhum sentido agora, mas vai fazer no futuro. Ficou famoso E esse discurso. ele junta todos os pontos, né, de todas as experiências, né, que ele teve ao longo da vida dele, como cada uma dessas experiências ajudou ele a fundar a Apple, a desenvolver o Macintosh, a fazer a Pixar, né? Então é muito mais fácil você produzir sentido, né, quando você olha para trás.